Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez. Você é aluno do curso de Psicoterapia Cristã aplicada à teologia. Hoje nós vamos fazer jus a esse tema aí, porque nós estaremos entrando a partir desta aula num módulo bastante interessante, que são os conceitos e definição da terapia familiar. Nós vamos trabalhar sobre a terapia familiar dentro dessas 4 aulas desse módulo. Então, repetindo aí para você, é o módulo Conceitos e Definições da Terapia Familiar. Dentro do nosso curso de psicoterapia, esse assunto é de bastante relevância para a sua formação como futuro psicoterapeuta. Então, existe a psicoterapia individual e existe a psicoterapia familiar. E é sobre ela que nós estaremos tratando aqui dentro dessas 4 videoaulas, tá bom? Então, eu entendo que você já está aí com a sua apostila em mãos, né? Você imprimiu sua apostila, está em mãos. Então, vamos aqui fazer uma viagem dentro deste assunto, que é um assunto maravilhoso, um assunto atualíssimo, tá bom? E apesar de que nós vamos iniciar agora falando um pouquinho a respeito da história da família, como que começou, como que deu início esse contexto, né, familiar. E para falar de terapia familiar, nós vamos estar falando a respeito de família. Vamos estar tratando aqui o contexto histórico da família. Quando que começou, como que se deu, como foi essa evolução. E nesta aula nós estaremos falando de família, para aí nós entrarmos dentro da terapia familiar. É importante que você tenha esse conhecimento, é importante que você conheça a definição de família, o que é família, como que se deu a sua vida de formação, no seu contexto de formação. Isso é bastante importante para que você entenda vários grupos de família, vários tipos de família, e você venha entender famílias diferenciadas, está bem? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito de terapia familiar. O que é terapia familiar? O que você entende, né? Então, a terapia familiar é uma área de conhecimento da psicologia. Essa área, ela dispõe para ajudar pessoas de uma determinada família ou grupo de pessoas a trabalharem através do processo terapêutico, né? Seus dilemas, seus conflitos emocionais, para ter uma melhor saúde mental. Agora, é importante a gente entender um pouquinho isso aqui. Apesar da terapia familiar ser uma área pouco estudada, devido à conceitual dificuldade criada pelos diferentes modelos, e esses modelos de teorias, né, de visão, nem sempre esses modelos eles são interpretados como uma solução para a resolução de um problema, porque existem vários métodos de terapia familiar. E agora, esses vários métodos de terapia familiar, ele é de suma importância, ou eles são de suma importância para o contexto terapêutico, entendeu? Embora exista algumas divergências, embora exista alguma dificuldade de entendimento dos modelos de terapia familiar, existem vários métodos que são extremamente importantes para o contexto terapêutico. Guarde bem isso daí. Agora, a terapia familiar visualiza as dificuldades e desafios do paciente. De que forma? Na forma ou modo em que ele se posiciona dentro
meio familiar. Então aquele paciente vai ser tratado dentro do seu meio familiar, no seu contexto familiar, focando na intervenção, né, dentro da família e não na individualidade de cada um. Ou seja, o paciente vem para o seu consultório, ele traz uma questão e, através da análise do psicoterapeuta, ele vai ver a necessidade ou não de que se faça uma terapia em grupo. Então, havendo a necessidade de fazer uma terapia em grupo, ele não vai tratar mais as pessoas de forma individual, mas ele vai tratar num contexto grupal, ou seja, toda a família ou as partes que forem importantes para o contexto terapêutico daquele paciente, tá bem? Então vamos lá. A terapia familiar pode ser uma excelente alternativa para famílias que estão passando por conflitos e desarmonias. Mas para que a gente entenda todo esse contexto aqui, porque nós estamos no início, né, desse módulo, para que a gente entenda um pouco mais a fundo, é importante que a gente entenda a respeito de família. O que é família? E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. A família é a instituição social mais antiga criada pela humanidade. É o agrupamento dos seres humanos com laços familiares. Os agrupamentos se tornaram nômades. Agora vamos entender um pouquinho aqui, vamos dar uma retrocedida, ou seja, vamos voltar à história lá no início de tudo. Os agrupamentos, né, se tornaram nômades. Então a família antiga vivia num sistema nômade, ou seja, não parava num determinado lugar, estavam sempre mudando de região. E eles viviam em tendas. E agora, o que acontece? Essa família que é nômade, agora ela resolve fixar num lugar. Então o que acontecia? Essa fixação deu origem ao sedentarismo em uma determinada região. Então os agrupamentos, né, os grupos, deixaram de ser nômades, de ficar de um lado para o outro, mudando de região. Inclusive, como o nosso curso é Psicoterapia Cristã Aplicada à Teologia, você líder, você que tem o conhecimento teológico, você que tem aí o estudo, né, das questões bíblicas, teológicas, vamos dar uma relembrada aqui, que o povo no início, né, no início da história familiar, né, o povo hebreu, eles viviam em tendas, eles eram nômades. Então eles não se fixavam num determinado lugar por muito tempo, né? Vamos lembrar disso aí. Então esse sedentarismo fez com que dessem origem aos clãs. E o que foram os clãs? Os clãs foram famílias agrupadas que viviam em um determinado lugar, que posteriormente deu-se o nome a tribos. Tá? Lembra dos filhos de José? Os filhos de Jacó, digo eu? Lembra dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel? Pois bem, e das tribos se formaram as cidades. Lembra que o povo passou pelo deserto, viveu uma jornada desértica, e aí o que aconteceu com eles? Eles passaram a fixar, depois que passaram o Jordão, né? Depois que Moisés encerrou a sua caminhada com o povo, através de Josué eles passaram o Jordão e ali eles fixaram residência, né? Aí foram formando as cidades. Vamos lembrar aí um pouco de história bíblica. Agora, a família passou a ser um laço de confiança para procriação e a continuidade da espécie, além de garantir a proteção e o compartilhamento da alimentação.
Interessante isso aqui. Nesse período, criou-se o modelo de família patriarcal. Aqui aparece o primeiro modelo de família, que é o modelo de família patriarcal. E como é que era esse modelo, professor Esther? Esse modelo foi baseado na chefia do homem, ou seja, o pai, ele era o chefe que regia a família. Unidos pelo laço sanguíneo e pela afinidade, as pessoas conviviam juntas, se protegendo em razão do afeto, do carinho e do pertencimento àquele determinado grupo. Olha que interessante. Agora, na família patriarcal, o homem, ele zelava pela segurança da esposa e dos filhos. A mãe era responsável pelo cuidado dos filhos. Com o abandono da vida nômade e a vida firmada em lugares fixos, a agricultura passou a fazer parte do cotidiano. Inclusive os filhos de Jacó, eles eram agricultores, né? Criavam animais, criavam gado. O alimento era plantado, caçado e coletado. O modelo patriarcal tribal foi cultivado pelos povos indígenas, inclusive aqui, né, no nosso Brasil, onde até hoje o cacique é o chefe da tribo. Agora, no Brasil, com a colonização, o modelo europeu patriarcal imperou nas grandes fazendas e nos grandes latifúndios, que eram na época, né, do senhor do engenho, as grandes porções de terra, né, os terrenos sem fim, chamado grande latifundiários, né, latifúndios. A gente estuda muito isso na vida secular na escola, né, nos nossos cursos de ensino médio. A gente estuda a respeito de história e a gente se lembra, né, por exemplo, na época do café, que existiam aí os casarões, né, as grandes plantações de café, os grandes latifundiários. Agora, ele comandava, né, no sistema patriarcal, que citamos aqui o senhor do engenho, que comandava suas famílias, seus empregados, seus filhos. Pois bem, após a Revolução Industrial, agora já vindo para a Revolução Industrial, aconteceu aqui um marco interessante. A mulher teve sua inserção no mercado de trabalho. E o que aconteceu aqui? Nós vamos ver. Nessa altura da história, o modelo patriarcal de família começou a se desfazer. Ainda nos dias de hoje, podemos encontrar famílias que ainda seguem o modelo patriarcal. Atualmente, existem vários tipos de famílias que não se enquadram neste modelo. Agora, existem vários tipos de família e é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? O primeiro modelo, o primeiro tipo de família é a chamada família nuclear ou extensa. Como que é esse tipo de família? A família nuclear, ela é composta pelos pais e pelos irmãos, ou seja, pelos pais, o pai, a mãe e os filhos. E existem alguns tipos de família nuclear que os avós assumem o lugar dos pais e, portanto, eles ficam sendo núcleo. Está bem? Vamos entender isso aqui. O que acontece? É a chamada família nuclear e família por extensão. Existem famílias que não têm o pai e a mãe, tem os avós que vão cuidar dos filhos. Não deixa de ser uma família nuclear. Outro tipo de família, que é a família matrimonial, que são aquelas cujo matrimônio foi oficializado ou no civil ou no religioso, independente dessa família aqui, da família matrimonial, ter filhos ou não. Essa é a família matrimonial. Agora, e a família informal? Como que é? A família informal é a família cuja formação é baseada na união estável, não oficializada do casal. Essa é a família informal. E a família monoparental? A família monoparental, ela é composta por um dos progenitores, ou seja, ou o pai ou a mãe.
por razões, às vezes, de morte, de abandono, de divórcio ou de uma decisão voluntária. Então, aqui no caso, ou a mãe cria os seus filhos, ou somente o pai cria os seus filhos. Essa é a família monoparental. Vamos lá. E a família anaparental? A família anaparental é a família cujos filhos, os irmãos, vivem sozinhos dentro de uma casa porque eles não têm mais a presença do pai ou da mãe. Ou seja, aqui na família anaparental, os progenitores não existem mais. Então, os irmãos resolvem conviver sozinhos e se ajudar mutuamente. Esta é o tipo de família chamada anaparental. Agora, tem a família reconstituída. E como que é essa família? É uma família formada por um novo matrimônio, onde ao menos um dos cônjuges traz para dentro da casa um filho de um relacionamento anterior. Agora, e a família unipessoal? A família unipessoal, ela é constituída por uma pessoa que vive sozinha, por conta, por exemplo, de um processo de viuvez, um processo de divórcio, ou que não haja nenhuma dessas coisas. Porém, não tem aqui exatamente uma configuração familiar, ou seja, é constituída apenas por uma única pessoa que vive sozinha. Isso é uma família unipessoal. Inclusive, esse tipo de família aqui possui valor jurídico, tendo em vista a proteção, inclusive, de bens e de heranças. Olha só que interessante. Agora, vamos entender, trazer aqui para o nosso contexto teológico, tá bom? Agora nós vamos falar, eu falei com vocês aqui a respeito da ideia universal de família. Agora vamos trazer um pouquinho mais para o contexto teológico, dentro do contexto. E aí nós vamos estudar o contexto histórico familiar nos tempos bíblicos antigos. É interessante, vamos ver como é que era. É bom a gente estudar isso aqui, porque é bom a gente saber como era o princípio, os princípios familiares, como que se procediam, para que a gente venha compreender as mudanças que aconteceram hoje nos dias atuais, tá bem? Então vamos lá. Como que era a vida das famílias descritas nas Escrituras Sagradas? Você, mesmo você que não é evangélico, mas que trabalha na sua comunidade e vai tratar de pessoas, você vai sentir em dado momento que precisará de atender, fazer uma terapia familiar, atender pessoas em conjunto, né, uma família reunida. É importante você também aprender a respeito disso, tá bom? Faz parte aqui do nosso curso e é muito importante que você aprenda como eram os costumes antigos, familiares. É interessante isso aqui. Então vamos lá. Nos tempos bíblicos antigos, as mulheres de Israel ocupavam um status muito mais favorável do que as outras mulheres de outros povos. A mulher hebreia, ela se cuidava muito. A mulher hebreia, ela tinha um estilo de vida que chamava a atenção das outras mulheres circunvizinhas. Agora, os hebreus tinham um alto conceito do casamento, apesar dos conflitos entre os ideais de Israel e as práticas corruptas de outros povos, ou seja, eles prezavam pelo casamento. Os filhos eram bem-vindos ao seio da família, né? Inclusive nós temos aí salmos da Bíblia que falam a respeito disso, né? Da importância, do prazer dos filhos à roda da mesa, né? O Salmo 128, se me falha aqui a memória, né? Nossa memória pode falhar, mas eu creio que o Salmo 128, exatamente ele, vai falar a respeito disso. As pessoas idosas tinham um alto grau de respeito dentro do contexto familiar. Então, respeitava-se os idosos, o casamento era algo extremamente valorizado e importante. Agora, como que eram os relacionamentos familiares? A Bíblia destaca 2 fatos
sobre as famílias e seus relacionamentos. O primeiro fato é que os papéis dos membros da família não mudaram, mesmo diante de mudanças da cultura e das leis. Então o papel da família ele era um só. Não mudava mesmo dentro de um determinado contexto cultural ou de uma determinada lei. Ou seja, havia um princípio único e estável. Isto não afetou os costumes da família. Mesmo mudando de um lugar para o outro, os hábitos e os costumes da família hebreia nos tempos bíblicos antigos não mudavam. Agora, qual é o segundo fato importante para a gente saber? O segundo fato é que a vida da família nos tempos bíblicos antigos refletia uma cultura muito diferente da nossa. Alguns costumes não constituíram princípios bíblicos. Agora, entenda bem isso aqui, que alguns costumes da cultura, da época, não constituíram princípios bíblicos. Eu vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é que alguns estilos de vida de pequenas comunidades agrícolas desenvolveram a cultura que naquela época permitia um homem ter mais de uma esposa, embora Deus não aprovasse esta prática. Está bem? O outro exemplo foi quando Abrão viveu no Egito com Sara e temendo que os egípcios o matassem, porque Sara era muito bela, ela tinha uma beleza que chamava a atenção das pessoas. Então o que Abrão fez? Abrão recomendou a Sara que dissesse que ele era irmão dela e não esposo. Mas Sara, na verdade, era sua meia-irmã, pelo grau de parentesco. O que Deus, mais tarde, especificou que era próximo demais para que houvesse um casamento. Isso aqui você vai encontrar em algumas referências da Bíblia. Vale ressaltar aqui que na vida cotidiana, durante os tempos bíblicos antigos, o ensino bíblico sobre a vida familiar daquela época continha instruções para os filhos e para as mães e para os pais. Agora, como é que era essa unidade familiar? Teologicamente, aqui falando, a família foi a primeira estrutura social que Deus criou. Ele formou o homem, Adão, e a mulher, Eva. E ele os uniu como marido e esposa. Você vai encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18 da Bíblia Sagrada. O homem e a mulher tornaram-se o núcleo de uma unidade familiar. A mulher foi criada como auxiliadora e ambos para uma relação de companheirismo na vida diária. Agora, a esposa devia ajudar o marido e este devia cuidar da esposa. Essa era a regra. Os dois atendiam às necessidades dos filhos. O marido era o responsável pelo bem-estar da esposa e dos filhos. Em Gênesis, no capítulo 12, Abrão tomou a culpa por Sara perante o governante. O governante ele não fala para Sara, ele vem falar para Abrão. Então o homem, ele tomava as responsabilidades sobre os desafios e as dificuldades de sua família. Ou seja, ele interpelava pela sua família. O marido hebreu não era tirano, tá bom? Ele não fazia o papel de tirano, que mandava na família. Mas o seu papel era de assumir amorosamente a responsabilidade, buscando atender às necessidades dos que estavam debaixo da sua tutela, ou seja, debaixo da sua autoridade. Agora, todo casal judeu se unia à ideia de ter filhos. Eles gostavam dessa ideia, porque a criação de filhos, quanto mais filhos tinha, mais o homem era valorizado e bem visto perante a sociedade. O pai judeu assumia a liderança espiritual da família, como sendo seu sacerdote. Esperava-se que ele conduzisse a família na observância dos ritos religiosos, como a Páscoa, por exemplo. Agora, junto com a esposa, era o papel do pai transmitir ao filho toda a lei escrita.
O homem da casa defendia seus direitos da família perante os juízes, caso fosse necessário. Lembra de Abrão? Então, agora, o Talmud, que é o livro sagrado que contém as leis da história do povo judeu, o Talmud diz que o pai tinha 4 responsabilidades para com os seus filhos. A primeira era que ele deveria circuncidar. A circuncisão era a pelinha do prepúcio da criança, né? Da sua genitália, que era tirada. Com 8 dias a criança nascida, então era feita a circuncisão como costume do povo de Israel. Agora, qual a segunda responsabilidade do pai judeu? Redimir o filho primogênito de Deus, ou seja, era apresentado a Deus, levado a Deus aquele filho primogênito. Qual a terceira responsabilidade? Achar para o filho uma esposa. Lembra de Abrão, que mandou Eliezer em busca de um filho para o seu filho, de uma esposa para o seu filho Isaac? Então, e qual a quarta responsabilidade? Ensinar ao filho uma profissão. Agora, um bom pai pensava nos filhos como seres humanos completos e os respeitava, respeitando seus sentimentos e sua capacidade. Havia inclusive um provérbio no meio dos judeus naquela época, dizendo que naquele tempo, esse provérbio dizia que um pai devia afastar o filho com a mão esquerda e com a mão direita trazer o filho para junto de si. O que isso representava? Isso representava um equilíbrio. O equilíbrio que deveria ocorrer entre a firmeza e o afeto. Portanto, o que eu quero dizer para você? Que aqui, essa história de Israel é bastante importante para o nosso entendimento. E eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.